Está com expectativa para ouvir a palavra de Deus? Algumas pessoas estão. Eu espero que você, até o final desse culto, abra o seu coração, assim como o ministro Ricardo disse, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você. O tema da nossa mensagem aqui nessa noite é levanta e anda. Você está precisando levantar e andar? Essa mensagem é para você. Eu louvo a Deus novamente por essa oportunidade. Pastor Cláudio está lá em Brasília, participando de uma conferência muito importante. Daqui a pouco ele estará aqui ministrando a palavra de Deus novamente. Enquanto ele não chega, é nos dada essa responsabilidade. E eu estou com muita expectativa. Eu falei para os irmãos aqui na manhã. Hoje eu acordei por volta das 5 da manhã e fiquei naquela dispensação daquilo que o Espírito Santo falava ao nosso coração. Então eu estou muito empolgado para falar aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Eu peço o seu amor e a sua paciência, para que juntos nós possamos chegar naquilo que Deus preparou ao nosso coração. Então, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Atos dos Apóstolos. É o 5º livro da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo de número 3. Enquanto você abre, eu vou orar. Você também que está na sua casa, você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia também. Não apenas participe, abra a sua Bíblia também, para que nós possamos juntos. Se você tem aí a oportunidade de anotar, tome nota também, para aquilo que Deus falar ao seu coração, você possa colocar em prática durante essa semana. Deus, eu oro agora no nome de Jesus. Que culto maravilhoso que nós temos a oportunidade de participar. Quantas coisas o Senhor já falou conosco, mas eu tenho certeza que a sua palavra agora, ela vai vir de encontro ao nosso coração. Eu te peço, ó Deus, aonde houver um coração sedento agora, que o Senhor vá de encontro a esse coração, ministrando, ó Deus, aquilo não que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. Se existe alguém aqui desanimado, que ele saia daqui animado, não por alguém que vai animá-lo, mas pela sua palavra que é viva e poderosa. Deus, existem irmãos agora na sua casa, impossibilitados de estar conosco aqui no presencial. Visita esses irmãos também, que eles sejam encorajados pela palavra do Senhor, porque nós sabemos que é ela que é o nosso alento, é ela que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina. Por isso, novamente, Deus, eu quero me colocar como um vaso de barro nas suas mãos, que o Senhor coloque coisas preciosas, que saia da minha boca somente aquilo que o Senhor colocar, nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, mas o Senhor é poderoso e tem todas as coisas no controle das suas mãos. Fala individualmente, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu leio com você agora apenas o versículo 6 e o versículo 7. Hoje nós iremos fazer hoje nós iremos fazer uma exposição versículo por versículo. Então eu peço a sua paciência e você me acompanha na sua Bíblia e nós iremos projetar também a mensagem. O versículo de número 6 de Atos 3 diz: E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu leio de novo o versículo de número 6. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém?
Amém. Queridos, nós podemos ver no primeiro capítulo do livro de Atos, Jesus conversando ali, dando algumas instruções para os seus discípulos, e logo depois que ele deu essas instruções, a palavra do Senhor diz que ele subiu aos céus, ele foi assentar-se à direita de Deus, e logo depois ele orientou os seus discípulos a ficarem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, quando você lê o capítulo de número 2, você vai ver os discípulos sendo cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram cheios, eles foram batizados com o Espírito Santo. Foi dado a eles o dom de falar em novas línguas. Então, quando eu chego no capítulo 3, eu tenho uma narrativa aqui, de uma história muito importante, e que eu quero trazer para vocês, para que nós possamos fazer aqui uma exposição, e ao final nós possamos fazer uma aplicação desses versículos. O capítulo de número 1, o versículo de número 1 do capítulo 3 diz que Pedro e João, eles subiam ao templo na hora da oração. A sua versão pode estar falando às 15 horas, ou está falando a hora nona. Isso eu posso aprender uma coisa muito particular aqui, que você também pode aprender. Por mais que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles não perderam o costume, ou o bom costume da oração. Eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres que Jesus fez durante os 3 anos de ministério. Eles foram cheios do Espírito Santo ali em Atos capítulo de número 2, mas eles não deixaram em momento algum a velha prática da oração. Era um costume pelo qual os judeus tinham, todos os dias, às 15 horas ou a hora nona, eles saíam da sua casa, se dirigiam até o templo para orar. E aí você me pergunta, pastor, eles foram cheios do Espírito Santo, eles andaram com Jesus, eles foram enviados por Jesus, e mesmo assim, eles continuaram com a sua vida de oração. Eu aprendi desde cedo, que crente que não ora, morre espiritualmente. Então, se eu posso aprender uma coisa aqui, a partir do versículo de número 1, é que eu e você precisamos manter uma vida de oração. Se Jesus orou, o que dirá eu? Se Jesus mantinha essa prática, depois você pode ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus orava todos os dias, ensinou os discípulos a orarem. O que dirá eu e você neste momento que nós estamos vivendo, se eu e você não aderirmos a essa vida ou essa prática de oração, nós estamos fadados a ter uma vida espiritual fraca, difícil. Os discípulos, por mais que foram cheios em Atos capítulo de número 2, Pedro, a Bíblia diz que ele pregou e quase 3.000 pessoas foram salvas, e mesmo assim, no capítulo 3, está lá Pedro, depois de ter feito coisas extraordinárias, descendo na hora nona, às 15 horas, todo santo dia, para orar e para buscar a Deus. Está aí uma chave que só com ela, você poderia voltar para sua casa e ter uma semana abençoada. Eu e você precisamos aderir à vida de oração, porque crente que não ora, infelizmente já está fadado a ter uma vida espiritual fracassada. Os 12 ou os 11, e depois Matias, os 12, eles tinham a prática de orar. Então, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos orar todos os dias. Eu e você precisamos aderir essa prática todos os dias, porque era assim
que os discípulos faziam. Era assim que em Jesus ensinou eles fazerem. Então nós podemos aprender aqui, a primeira coisa nesse versículo de número 1, que eles mantinham a vida de oração todos os dias. No capítulo de número 2, nós vamos ver, ali eu vou ler para você entender, e era trazido, está sendo transmitido aqui, e era trazido um homem, que desde o ventre da sua mãe, era coxo. É muito importante você captar essa palavra, desde o ventre da sua mãe, esse homem já sofria com essa enfermidade, o qual todos, alguns dias, não, todos os dias, todos os dias colocavam, algumas pessoas colocavam a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Olha só o que aconteceu aqui, ou o que estava acontecendo. Existia um homem que sofria uma enfermidade desde o ventre da sua mãe, e a Bíblia diz que algumas pessoas, ele não ia sozinho, algumas pessoas passavam todos os dias na casa desse homem, o pegava e colocava ele na porta do templo, para que ele pudesse ali pedir esmolas, pedir ajuda às pessoas que passavam naquele momento. Então existia uma rotina ali sendo feita. Aquele homem não era colocado de vez em quando, aquele homem não era colocado de forma esporádica, não, pelo contrário, todos os dias algumas pessoas pegavam aquele homem, colocavam ele à porta do templo. Parece até uma empresa. Todos os dias às 7 da manhã passavam na casa daquele homem, deixava aquele homem na porta do templo, ele pedia esmola durante todo o dia. Ao final do dia, por volta das 18 horas, é a hora que vira o dia ali para os judeus, pegavam-se esse homem novamente e o levava para sua casa. Isso era feito todos os dias. Todos os dias aquele homem era colocado naquela geografia, naquele ambiente, para que ele pudesse pedir esmolas. Aí você me pergunta, como, pastor, mas faz sentido aquele homem ser colocado naquele lugar? Ele só estava ali porque o lugar que ele estava pedindo era rentável. Se ele não fosse ajudado todos os dias, você acha que ele seria colocado ali todos os dias? Sim ou não? Se ele não tivesse lucro daquilo que ele estava fazendo, você acha que ele seria colocado todos os dias ali? Sim ou não? Vamos, querido, prega comigo, por favor. Sim ou não? Claro que não. Se ele não tivesse lucro naquilo que ele estava fazendo ali, as pessoas o colocavam ali, ele jamais ficaria ali todos os dias. Ali era um ambiente propício. Por quê? As pessoas saíam das suas casas para ir ao templo, e as pessoas movidas em ir ao templo, eles olhavam a situação daquele homem, porque aqueles homens que iam até o templo, eles iam orar, eles iam buscar a Deus, eles iam cultuar a Deus. Então homens e mulheres que vão ao templo, ou que vão adorar a Deus e orar, automaticamente, aqueles homens que colocavam aquele coxo ali, já entendiam, são pessoas generosas, são pessoas que vão ajudar, são pessoas que vão servir a vida daquele coxo. Então a geografia da onde aquele homem estava sendo colocada, era totalmente favorável àquela situação. O ambiente pelo qual aquele homem estava vivendo, era favorável àquela situação. O homem, por causa da sua enfermidade, se você gosta de estudar a palavra de Deus, aquele homem, por causa da sua enfermidade, ele não podia entrar ao templo, então o limite dele era a porta. Então todos os dias, ele era colocado ali, para pedir esmola no templo. Preste atenção, você vai entender onde eu quero chegar agora. Pega, se você vai pegar agora. O ambiente é favorável, o ambiente é de culto e de oração.
Por que alguém está ali, naquele ambiente, pedindo esmolas e não oração? Por que alguém que está numa geografia favorável a milagres, está ali não clamando, não pedindo para Deus fazer alguma coisa na vida dele, para que ele pudesse sair daquela situação, mas está ali justamente para esmolar ou para pedir alguma coisa? Querido, ele poderia muito bem, depois de ver os sacerdotes, os levitas, os apóstolos, todos aqueles que sabiam, que passavam ali, e dizer para eles: ore por mim, vocês vão entrar no templo agora, clame por mim, para que Deus possa me curar. Mas não, essa não era a rotina dele. Ele poderia dizer: ore por mim, porque Deus, o Deus de Israel, quantos milagres Deus fez no passado, ore por mim, ore por mim. Mas não, querido, a intenção dele e daquelas pessoas que o levavam até aquele ambiente, era simplesmente receber recursos financeiros. Porém, a geografia que eles estavam, era totalmente favorável a um milagre. Agora eu vou falar para você algo, que eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Aquele homem, que estava ali na porta do templo, numa geografia, num ambiente favorável, ele representa uma geração que está no lugar certo, mas com a motivação errada. Aquele homem representa uma igreja que está na geografia certa, no ambiente certo, mas com a motivação errada. Aquele homem poderia clamar: ore por mim e coloque as suas mãos sobre mim, vocês vão orar agora. Não, ele está no ambiente favorável, mas a sua motivação estava errada. Olha só como é importante você, não fica bravo comigo não, querido, pois você pode falar para o pastor Cláudio: não põe mais aquele menino para pregar não, o pastor Neymar está aqui, põe só ele. Eu preciso falar um negócio para você. Deus neste momento está olhando a nossa geografia. Você está no lugar favorável ou não? Você está no lugar certo, sim ou não? Mas o que Deus está sondando agora no seu coração é a motivação que te trouxe quando você ligou a chave do seu carro para chegar até aqui. Deus está olhando agora a minha motivação. Por que eu digo isso? Porque eu posso estar no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, na geografia certa, porém, com a motivação errada. Quem vem, agora você pode ficar bravo, quem vem para a igreja cultuar a Deus só para receber uma bênção financeira, trocar de carro, mudar de casa, ter um aumento salarial, ele está com a motivação certa ou com a motivação errada? Porque o dia, se você ter essa motivação, o dia que Deus te dar aquilo que você quer, você para de vir. Falei, não falo mais. O dia que Deus te entregar, porque você está somente com essa motivação, somente, não é a motivação, somente essa motivação, você para de vir, porque você está na geografia certa, no ambiente certo, mas com a motivação errada. Justamente era que aquele homem estava, ele estava no templo, na porta do templo, mas a única coisa que ele pensava era receber algumas coisas para saciar a sua motivação. Querido, eu quero te falar isso, e eu vou falar.
Deus, neste momento, a minha oração é que Deus passe individualmente em cada coração agora, sondando as motivações, tanto dos irmãos que estão aqui presentes no culto presencial, tanto naqueles que estão no participando do culto online. Deus está agora, através do Espírito Santo, olhando a sua motivação. Talvez você precise sim de um milagre financeiro, e essa não é a questão, porque Deus é poderoso, mas a sua motivação, se ela estiver certa, eu tenho certeza que é possível Deus fazer alguma coisa na sua vida aqui nessa noite. Olha só, aprenda comigo, agora vem comigo, querido, por favor. O que eu aprendo nesse versículo de número 2, que é possível eu e você fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Eu estou pregando aqui para você, é certo ou não é certo? Algumas pessoas concordaram, glória a Deus por vocês. Mas se eu pregar aqui, simplesmente para ficar mais famosinho entre vocês, para ganhar mais like lá nas minhas redes sociais, a motivação é certa ou é errada? Glória a Deus por isso. Por isso eu posso fazer a coisa certa aqui, mas com a motivação errada no meu coração. Você pode fazer a coisa certa na sua família, mas com a motivação errada. Sabe aquela que trata o marido bem só para ganhar alguma coisa no final, no dia do pagamento? Você está fazendo a coisa certa. Eu vou falar, irmãs, você sabe, vocês já me conhecem. Sabe quando trata, chega perto dessa semana, sexta-feira é dia 5, eita glória. Qual que é a música do dia 5 aí, Jefão? Aquela música alegre. Aí você trata ele bem, você está fazendo a coisa certa, você trata ele bem, meu amor, dá um cheiro aqui, é love pra cá, porque você já sabe, você está fazendo a coisa certa, mas a motivação, você está olhando lá o sapato que você tanto quer, a roupa que você tanto quer, meu irmão, é possível, e os homens mesma coisa, quando você quer alguma coisa, meu irmão, você trata ela muito bem, você elogia, principalmente se é para falar ou não é para falar? Eu vou falar. Principalmente quando você quer alguma coisa, não vou falar porque nós temos muitos juniores aqui no culto. É amor para cá, é bem para lá, tira até do fogão um pouco para dar uma descansada, porque você sabe, querido, você quer até fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Não tem problema, meu irmão. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está agora sondando o seu coração, e você tem a oportunidade de começar a fazer a coisa certa com a motivação certa também. Ah, é Deus, oh aleluia. Vamos continuar, querido, que eu estou muito empolgado. Versículo de número 3 diz: e ele vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem algo, ou pediu que lhe dessem uma esmola. Quando esse homem pede dinheiro aos discípulos, ele está somente revelando qual é a intenção dele naquele exato momento. Quando ele pede uma esmola para Pedro e João, ele só está revelando a intenção do coração desse. Mas aquele homem era levado todos os dias, ele não tinha capacidade de chegar até aquele momento. Então você acha, querido, que as pessoas que o levavam, agora é forte, você acha que as pessoas que o levavam até a porta do templo, gostaria que aquele homem fosse curado e ficasse de pé? Sim ou não? Não, lógico que não, porque aquilo que ele estava fazendo, não somente sustentava aquele homem, mas todos aqueles que o levavam até lá. Agora eu vou falar um negócio.
Deixa eu te falar um negócio. O que eu aprendo com isso? Que algumas pessoas, para lucrar, alguns precisam ficar no chão. Algumas pessoas, para ser bem-sucedida naquilo que elas estão fazendo, algumas pessoas precisam ser humilhadas. Eu quero trazer uma palavra profética agora para o seu coração, querido. Você pega se você quiser ou não. Música de palavra profética, Jefão. Uau. Nesse ano de 2021, Deus não vai permitir que ninguém cresça em cima da sua dificuldade. Só 2 pessoas pegou, amém, tá bom demais. Deus não vai permitir que ninguém lucre em cima daquilo que você tem dificuldade em 2021. Deus não vai permitir que ninguém ganhe em cima das suas fragilidades. Deus não vai permitir que ninguém lucre em cima das suas fraquezas. Querido, esse é o ano da restituição. Esse é o ano da restituição. Deus restituirá a você a sua saúde, a sua vida financeira. Ninguém, exatamente ninguém, vai ter lucro enquanto você estiver passando pelo momento da sua dificuldade. Muitos tinham lucro, porque aquele homem estava sendo humilhado todos os dias. Mas esse ano ninguém, eu digo para você profeticamente, ninguém vai ter lucro em cima da sua fraqueza. Uau, eu creio nisso, querido. Não é a sua fragilidade que vai trazer benefício para alguém. Não, pelo contrário, as suas fragilidades você vai entregar para Deus e vai dizer: eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos caminhar. Olha só o que diz o versículo de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro e João, olhando para o paralítico, aquele homem que estava na porta do templo, ele disse: olha para nós. Então a primeira palavra de Pedro e João não foi levanta e anda. A primeira palavra de Pedro e João não foi levanta deste lugar e seja curado. Não. A primeira palavra de Pedro e João foi: olha para nós. Se Pedro disse isso para aquele homem, olhar para ele nos mostra que aquele homem estava com a sua cabeça, aquele homem, foi dito para ele: olha para nós. Olha, porque aquele homem naquele momento estava com a sua cabeça baixa. Antes do levanta e anda, tem erga a sua cabeça. Antes do milagre pelo qual aquele homem passou, tem o olhe para nós. Sabe o que eu aprendo disso, querido? Antes de Deus mudar a minha realidade, Deus quer mudar o meu comportamento. Antes de Deus mudar aquilo que eu preciso ser mudado, ou do milagre que eu preciso, Deus quer mudar o meu comportamento. Deus quer que eu levante a minha cabeça. Deus quer que eu olhe para Ele. Deus quer que eu enxergue em Jesus a saída e a solução para aquilo que eu preciso no meu dia a dia. Por isso que Pedro e João, quando olhou para aquele homem, disse: levanta e anda. Não, ele disse a primeira coisa: olhe para nós, porque a primeira coisa que Deus quer mudar na minha vida
é o meu comportamento antes de me dar o meu milagre. Deus quer que eu levante a minha cabeça em 2021 antes de fazer alguma coisa. Prova, pastor, agora. Coloca aí, Gui, fazendo favor, o próximo versículo. Olha só o que diz no Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo ou ergo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Ou seja, eu levanto a minha cabeça agora neste momento e olho para os montes, porque os montes falam de lugares altos, e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O próprio salmista já responde isso: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus alto e a terra. Então a primeira coisa que o salmista nos ensina, assim como aquele homem fez, levanta a sua cabeça, porque o seu socorro vem do alto. Aleluia, alguns pegaram, glória a Deus. Olha só o próximo versículo, Salmos capítulo de número 34, versículo de número 5, olha só o que diz: olharam para ele, para quem? Para Jesus, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Ou seja, eles tiraram os olhos da situação, levantaram os seus olhos para Deus e para Jesus, e eles não ficaram confundidos. Quantos de nós estamos confusos na nossa vida hoje? Quantos de nós estamos perdidos com alguma situação que nós estamos vivendo? Está aí a resposta: levante a sua cabeça, olhe para Jesus, e você não mais será confundido. Pastor, eu preciso tomar uma decisão importante nessa semana. Levante a sua cabeça, olhe para Jesus, e você será iluminado, e você não será mais confundido. Olha só o exercício do paralítico agora nesse momento, desse homem. A primeira coisa que os apóstolos disseram para ele é: levante a sua cabeça. O milagre, meu irmão, começa com a mudança do meu comportamento. O milagre não é o fim, mas o milagre é a mudança do meu comportamento. Começa na mudança, na trajetória. Você lembra 2 semanas atrás do processo? O milagre começa com a minha mudança de atitude, começa com a mudança do meu comportamento. Eu olhar, que eu estou olhando agora para o chão, e agora eu ergo a minha cabeça, eu faço o exercício agora, de levantar os meus olhos, e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Pastor, mas em 2021 está difícil. Pastor, 2021 está acabando janeiro hoje, e está do mesmo jeito que acabou 2020. Será que o senhor não tem acompanhado a Rede Globo, a Rede Record e tudo mais, as redes sociais, que nós entramos novamente na fase vermelha? Pastor, mas os economistas dizem que 2021 vai ser mais difícil que 2020. Meu irmão, eu estou fazendo o exercício todos os dias de levantar a minha cabeça e olhar para aquele que pode fazer todas as coisas na minha vida. Mas o governador falou. Ele pode falar o que falou, porque eu creio que quem garante a minha história não é ninguém, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, tira a sua cabeça das coisas daqui e começa a levantar as suas cabeças para as coisas do alto. Tira a sua cabeça de ficar olhando para o chão. Vou falar aqui, depois vocês ficam bravos comigo. A Bíblia diz uma história de uma mulher que sofria por volta de 18 anos, uma enfermidade. A Bíblia fala que da mulher encurvada,
durante 18 anos, ela viveu e padeceu por essa enfermidade. Agora você imagina, eu fiz esse exercício de manhã com os irmãos, imagina, a única coisa que aquela mulher, uma das coisas que aquela mulher não conseguia fazer, sabe o que era? Ela vivia encurvada, era levantar a sua cabeça, ela conseguia ver apenas no nível da sua encurvatura. Então a única coisa que ela via era a terra, era o chão, eram as coisas dessa vida. E a Bíblia diz que aquilo não era uma enfermidade comum, não, pelo contrário, aquilo, a palavra do próprio Jesus disse, que aquela enfermidade era demônio, era coisa maligna. Por quê? Aquela enfermidade forçava aquela mulher a olhar somente para o chão, somente para as coisas dessa terra. Ela não tinha capacidade o suficiente, mesmo que ela quisesse, de olhar para o alto. Você vai pegar o que eu vou te falar agora. O plano original de Deus, ao criar o homem, Deus cria Adão, e Adão não é Adão o homem, Adão era a figura, o primeiro ser humano que Deus criou. E Adão, no original, é ântropo, e ântropo significa aquele que foi criado para olhar para cima. Então o plano original de Deus é que o homem, por mais que ele governasse sobre o Éden, por mais que ele governasse sobre os animais, por mais que ele cuidasse de todas as coisas no Éden, ele deveria entender que ele foi criado para olhar para cima. Então o homem, no plano original, ele foi criado para olhar para cima, porque quando ele olhava para cima, ele remetia a alguém que é muito maior do que ele, que o criou, que cuidava dele todos os dias. E aquela mulher que sofria dos 18 anos, ela não poderia olhar para cima. Então, se Deus cria o homem para olhar para cima, qual é a atividade do diabo contra nós? É nos fazer olhar. Se Deus criou eu e você para contemplar o céu e dizer, não há outro Deus, somente o nosso Deus, o nosso adversário quer que eu e você caminhem todos os dias olhando para baixo, para as coisas dessa terra. Pega, que eu quero ver agora, meu irmão. Alguém que só caminha olhando para essa terra tem essa atitude: estou desempregado, perdi a paz, não confio mais em Deus. Perdi um negócio, um contrato, só olho para essas coisas, perdi a paz, não confio que Deus pode abrir outra porta. Pessoas que olham para a terra apenas, só estão ligados nas coisas dessa vida. A mulher queimou o arroz, ele briga porque a única coisa que ele pensa é naquilo que ele perdeu financeiramente, porque o arroz está caro demais. Pessoas que andam olhando somente para as coisas terrenas, a terra dita qual é o futuro dele. Eu nasci numa família desestruturada, quando eu casar, a minha família também será desestruturada. Pessoas que andam olhando somente para a terra, para as coisas dessa vida, a terra dita, todo mundo na minha casa nunca chegou em lugar algum, eu também não vou chegar a lugar nenhum. Mas eu quero dizer, e eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Erga a sua cabeça em 2021, comece a olhar para Deus e dizer: Deus, não é a terra que vai determinar quem eu vou ser, não é as coisas desse mundo que vai determinar onde eu vou chegar, mas é o Senhor. Não vai ser as pessoas que me humilharam, que vai dizer aonde eu vou chegar, não.
Quem vai dizer aonde eu vou chegar é o Senhor. Talvez toda a minha família foi desestruturada, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu pai não chegou a lugar algum, mas eu vou honrar a minha família e o teu nome. Eu vou ser o melhor profissional que o Senhor espera que eu seja. Meu pai não foi o bom pai, eu vou ser o melhor pai para os meus filhos. Minha mãe me tratou mal, eu vou tratar os meus filhos da melhor forma possível. É os céus que vai determinar onde você vai chegar, meu irmão. Antes de Deus operar um milagre na sua vida, Ele começa a mudar o seu comportamento, meu irmão. Você vai acordar amanhã, segunda-feira, e a primeira coisa que você vai lembrar é esse pastor te falando: mude o seu comportamento antes do milagre chegar. Vamos caminhar, porque eu tenho apenas 10 minutos. Versículo de número 5. E olhando para ele, esperando receber alguma coisa. Aquele homem que estava sentado ali, naquele ambiente, ao olhar para os discípulos, depois de ter levantado a sua cabeça, ele estava esperando receber alguma coisa. Mal sabia ele que o que Deus reservou para a vida dele ia mudar a sua história. Eu acho que ninguém pegou aqui. Meu irmão, eu não sei como você começou 2021. Talvez a sua oração foi apenas: Deus, faz pelo menos alguma coisa na minha vida. Mal sabe você o que Deus reservou para você nessa noite pode mudar a sua história. Ah, 2 pessoas pegou, que ótimo. Querido, mal sabia aquele homem que estava esperando qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que fala: pastor, qualquer coisa tá bom? Não, para Deus não tem qualquer coisa. Para Deus tem a coisa certa, para a pessoa certa, do jeito certo, da forma correta, com a motivação certa. Olha só, no versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata. O paralítico, ou o coxo, ou aquele homem, estava esperando Pedro entregar ouro, ou entregar uma prata para ele, uma coisa financeira, alguma coisa financeira. E Pedro não tinha o que ele queria. Pedro não tinha o que aquele homem queria. Sabe por quê? Eu vou falar um negócio aqui, meu irmão. Talvez vai de encontro, totalmente contra com aquilo que você acredita. Olha só o que eu vou te dizer. Deus nem sempre vai nos dar aquilo que queremos, mas Deus vai nos dar aquilo que precisamos. Você está querendo alguma coisa? Aquele homem queria um dinheiro. Aquele homem diante de Pedro e João queria uma prata, um ouro. Mas os discípulos não tinham prata e ouro, porque Deus nem sempre vai dar aquilo que nós queremos, mas Deus vai dar aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Talvez aquilo que você precisa é a última coisa que você quer, mas se Deus falou que vai dar, porque Ele sabe que amanhã ou depois você vai olhar e dizer: Deus, era justamente isso que eu precisava naquele momento, só eu não ouvi. Ah, isso é lindo demais, querido. Por quê? Por quê, pastor? Porque o dinheiro levantava aquele homem, sim ou não? A bênção financeira do ouro e da prata levantava aquele homem, sim ou não?
Vamos, querido, prega comigo, sim ou não? Se Pedro tivesse dado ouro e prata, como aquele homem estava acostumado, levantaria e resolveria o problema daquele homem, sim ou não? Sabe por quê, querido? Ele não recebeu ouro e prata. Eu vou falar e vou encerrar. Porque Deus não se move pela necessidade de ninguém. Deus se move pelo propósito. Deus não se move pela minha necessidade. Deus se move pelo meu propósito. Quanto mais você prioriza a sua necessidade, ou quanto mais você prioriza o seu propósito, anote isso, eu vou falar só uma vez. Quanto mais você prioriza o seu propósito, mais Deus supre a sua necessidade. Quanto mais você prioriza aquilo que Deus colocou na sua mão, mais Ele vai priorizar em cuidar das suas necessidades. Prova, pastor? Provo. Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus, ou o reino dos céus, e a sua justiça, propósito. E as demais, ou essas outras coisas, lhe serão acrescentadas, necessidade. Quanto mais eu, Luiz Fernando, priorizo os propósitos de Deus, mais Ele cuida da minha família. Quanto mais eu priorizo os propósitos de Deus, mais pão tem sobre a minha mesa. Comece a priorizar as suas necessidades, para você ver se Deus vai priorizar os seus propósitos. É você e eu que precisamos priorizar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Como resposta de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus me deu para fazer, porque eu sei que Deus vai cuidar daquilo que Ele me deu. Comece a priorizar a partir de hoje, porque a necessidade daquele homem não era dinheiro, era levanta e anda, mas na cabeça dele era o dinheiro. Talvez na sua cabeça, meu irmão, a sua prioridade, aquilo que você precisa priorizar, é alguma coisa que não é a prioridade de Deus. E quanto mais você prioriza os propósitos de Deus, mais Ele vai cuidar das suas necessidades. O dinheiro era a resposta da necessidade daquele homem, mas a sua cura era a resposta do propósito dele. Se ele recebesse 100 reais, ele ia ficar feliz, sim ou não? Você já chegou e deu uma nota de um valor grande para alguém que pede uma ajuda financeira, ele quase te abraça. Ele te abraça, ele te fala que te ama, que você é um anjo. Mas é a resposta da necessidade dele. O que ele precisa é da cura. Porque muitas pessoas alimentaram as suas necessidades e esqueceram de ensinar sobre o propósito central da vida dele. A necessidade era receber prata e ouro, mas o propósito era o levanta e anda. Eu vou encerrar. Eu vou concluir agora. Em 2021, meu irmão, você está esperando receber alguma coisa? Sim ou não? Eu espero que não. Espera as melhores coisas do Pai que nos dá todas as coisas. Olha só o que a Bíblia diz, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, já está tudo disponível para mim e para você. A única coisa que nós precisamos fazer é priorizar os propósitos, porque depois Deus nos vai dar acesso a todas essas bênçãos que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Eu preciso priorizar aquilo que Deus me chamou para fazer, para que eu possa acessar
aquilo que Ele já me reservou em Cristo Jesus. E disse Pedro no versículo 6: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus, 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 essa enfermidade que está no seu corpo, saia. Em nome de Jesus, a porta que você está esperando abrir, ela se abre. Em nome de Jesus, a restauração da sua família, ela é completa. Em nome de Jesus, o milagre que você entrou em 2021 esperando acontecer, vai acontecer. Em nome de Jesus, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé agora para nós orarmos e encerrarmos. Querido, nós aprendemos que o nome de Jesus é a nossa arma de guerra. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos no seu nome, crendo, nós receberíamos. Jesus disse, o próprio Paulo disse que ao nome de Jesus todo joelho ou tudo vai se dobrar, no nome de Jesus. Por isso que quando Pedro e João chegou diante do Nazareno, ele não falou, no meu nome levanta e anda, no nome de Elias levanta e anda, não, eles falaram no nome de Jesus. Só que eu e você usamos pouco essa arma que nós temos, e nós gostaríamos nessa noite que você usasse isso que a palavra do Senhor nos ensina, para que você declarasse sobre a área da sua vida que você mais tem orado e pedido. Então você vai começar a orar e dizer, no nome de Jesus vai acontecer, no nome de Jesus eu recebo isso, no nome de Jesus eu declaro sobre essa situação, no nome de Jesus eu profetizo que vai acontecer isso. Nós iremos começar a orar agora, no nome de Jesus. Não é qualquer nome, não é sobre o meu nome, não é sobre os pastores, o nome dos pastores que estão aqui, não, é sobre o nome de Jesus. Então vamos fazer esse exercício de fé, porque da mesma forma que aquele homem recebeu o milagre, eu e você podemos receber aqui nesta noite também. Vamos, declare o nome de Jesus, declare mais alto o nome de Jesus, comece a profetizar, apaga, isso.